Irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 28. Os versículos são o de número 20 e 21. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Amém? Podemos assentar. Irmãos, esse texto faz parte da história de Jacó. Jacó é neto de Abraão, filho de Isaque. Isaque, ao casar, percebe que sua esposa não podia dar à luz. O tempo vai passando e ela não engravida. Não engravidando sua esposa, por nome de Rebeca, Isaque foi cuidadoso. E o que ele fez? O texto bíblico diz que ele começou a orar ao Senhor, pedindo para que Deus pudesse intervir e Rebeca desse luz a um filho, ou a filhos. E a Bíblia diz que ele orou 20 anos por isso. Ele ficou 20 anos orando para Deus abrir a madre da sua esposa Rebeca. E a Bíblia diz que Deus abriu a madre dela. Ela engravidou. A Bíblia conta que a gestação de Rebeca não foi uma gestação tão fácil, pois essas crianças, desde o ventre, pois são duas crianças, elas se agitavam muito no ventre dela. Elas literalmente brigavam no ventre da senhora Rebeca. E esse fato dessas crianças brigarem gerou alguns questionamentos no coração dela. Por que é que isso está acontecendo? Por que é que está acontecendo assim? Por que é que essas crianças brigam tanto? O que está acontecendo aqui? E ela nem fazia ideia que eram duas crianças ainda, né, irmã Leomi? Ela sabia que ela estava grávida. Não sabia se era um menino, menina, se era uma ou duas crianças. Ela não fazia ideia de nada disso. Aí o Deus que conhece todas as coisas, inclusive os questionamentos do mais profundo do nosso ser, as perguntas que passam lá no fundo da nossa alma, Ele conhece. E Ele vai falar para ela: Rebeca, acalme o seu coração, tem duas crianças no seu ventre, e o maior vai servir ao menor. Tem uma bênção especial para o menor. E a Bíblia diz que essas crianças nasceram, e no parto, algo especial aconteceu. O filho que nasce depois, nasce um na frente. Ela vai dar o nome para ele de Esaú. E o filho que vem logo depois, ela vai dar o nome para ele de Jacó. E a Bíblia diz que quando o calcanhar de Esaú vai saindo de dentro do ventre dela, a mão de Jacó está agarrada no calcanhar dele. E aí subentenderam muita coisa, que Jacó estava tentando puxar seu irmão para ele passar na frente dele. Mas o fato é que o nascimento dessas crianças é recheado de eventos sobrenaturais. Ela era estéril, não podia dar luz, o próprio Deus dá o diagnóstico do sexo das crianças para ela, fala que são dois. O próprio Deus diz para ela que havia um projeto específico para o menor, um propósito para o menor, e o maior iria servir a ele. Então, são as palavras de Deus. Desde a infância, essas crianças são diferentes. E parece com a sua casa, parece com a casa dos meus pais. Os filhos brigavam. É normal, irmãos, onde tem 2, 3, 4 crianças, 5. No tempo das nossas irmãs aqui, tem gente que tem 10 irmãos. Imagine 10 irmãos em casa, brigando,
e corre para lá, me dá que é meu, ô mãe, ô pai, me ajuda. Isso acontecia na casa de Isaac também. Essas crianças brigavam, desentendiam. Mas tem um problema grave lá. Tem um problema grave, que eu considero ele um problema grave lá. Os pais, cada um escolheu o seu filho predileto. Rebeca olhou para Jacó e disse: esse aqui é o meu preferido. E Isaac olhou para Esaú e disse: esse aqui é o meu filho preferido. E isso gerou ainda uma maior rivalidade entre essas duas crianças. E Jacó, ao que se entende sobre ele gostava de tirar uma certa vantagem das coisas, ele gostava sempre de passar os outros para trás. Jacó possui algumas características difíceis. Jacó é daqueles que você não gostaria de tê-lo como amigo. Ele sempre está pensando em tirar uma vantagem, em passar alguém para trás, em dar um passo longo. Ele sempre está tentando tirar uma vantagem, independente do sofrimento, da perda, do que vai acontecer com a outra pessoa. Jacó, ele não se preocupa com essas questões. Ele pensa nele em primeiro lugar, em segundo e terceiro, e até o fim da fila, é ele, mais ele, mais ele. Jacó sempre está pensando em dar um tombo em alguém, tirar uma vantagem, dar um prejuízo, ele sempre está avançando. A Bíblia diz que no crescimento desses meninos, Jacó se tornou um filho mais caseiro. Ele passava mais tempo em casa. Esaú não, Esaú se tornou um desbravador, um caçador, um homem que ia para as matas, um homem que ia para os campos procurar animais para matá-los, para fazer pratos diferentes. Ele gostava muito de caçar. E a Bíblia diz que Jacó se sentiu desvalorizado dentro dessa cena, dentro dessa estrutura, porque o outro é mais forte, é valente, o outro sai, o outro é aplaudido, e ele sempre mais caseiro. E a Bíblia diz que um dia Esaú está chegando em casa do campo, cansado, exausto. Está chegando em casa morto de cansado, e Jacó estava com um fogareiro aceso fazendo comida. O que é que ele fazia? Um cozido de lentilhas. E a Bíblia diz que Esaú chegou ali: me dá comida, pelo amor de Deus, senão eu vou morrer, meu irmão. E Jacó atuando: é agora que eu vou tirar uma vantagem. Eu vou te dar um prato de comida, se você deixar eu receber a bênção da primogenitura no seu lugar. Olha, comprando por nada a bênção da primogenitura. Um prato de lentilhas, Jesus Cristo. Se fosse um prato de feijão vermelho, talvez teria até um pouco mais valor, mas de lentilha. Irmãos, ele estava tão exausto, Esaú, que disse: está fechado, me dá o prato aí para me comer. E fecharam um negócio ali, irmãos, contrariando tudo que Deus havia falado, dando passos além das medidas. Eles estão tomando a rédea de uma história que estava nas mãos de Deus. E guarde essa palavra. Nós corremos o risco de interpretar mal o que Deus falou com a gente. Nós corremos o risco de entender do nosso jeito o que Deus está falando do jeito dele. Pois foi Deus quem disse que iria providenciar uma forma para honrar o menor, mas ele entendeu errado. Isso vai gerar o primeiro problema aqui. O tempo passa, Isaac está ficando velho, está deixando de enxergar bem, e ele chama Esaú e diz para ele: Esaú, faça um cozido para mim, busque uma caça, faça uma comida gostosa, porque assim que eu comer, eu vou liberar para você a bênção da primogenitura. Então, pera lá, querida irmã Esté. Eles fizeram um negócio às escondidas, que nem os pais, em especial Isaac, sabia.
do que estava acontecendo nos bastidores da sua casa. Isaac não tinha como controlar a conversa dos filhos, o que eles haviam combinado. Não havia como controlar. Não tinha conhecimento. Mas alguém lá sabia. Quem sabia? Rebeca sabia. Porque Rebeca, quando Rebeca ouviu Isaac dizendo: hoje eu vou te dar a bênção da primogenitura. Aí o que Rebeca fez? Jacó, vem cá. Aquele negócio da herança está de pé, você já vendeu ela, já comprou de novo, já vendeu, já comprou. Como é que está você e seu irmão? Ah, é minha, eu que tenho que receber a bênção. Bom, mas seu irmão saiu para buscar um animal, para fazer uma comida gostosa para o seu pai, e logo após seu pai vai liberar a bênção da primogenitura para ele. Traíra! Por que ele não falou com meu pai que eu que tenho que receber essa bênção? Não, eu vou dar um jeito nisso agora. E imagine o alvoroço que aconteceu nessa casa. Isaac pega os seus instrumentos de caça e vai caçar. E Jacó pega um animal ali no quintal de casa, mata ele, pega o pelo dele, amarra no seu braço, faz a comida de forma rápida. E vai ao encontro de seu pai e diz: ô meu pai, já encontrei o animal, já fiz o prato de comida, mas foi tão rápido hoje, o seu Deus me ajudou. Olha o Jacó enganando o próprio pai, usando o nome de Deus. O seu Deus me ajudou a resolver isso. Voltei muito rápido, meu pai, a comida está gostosa. Bom, chega mais para perto, porque a voz é de Jacó. Isaac está cego, mas conhece a voz dos filhos. A voz é de Jacó. Chega para perto para eu tocar no seu braço. Porque o braço de Esaú era um braço peludo. Aí ele tinha camuflado o braço. Quando Isaac passa a mão nos braços, nossa, mas o braço é de Esaú. A voz é de Isaac. O braço é de Esaú e a voz é de Jacó. E ele, meio que confuso ainda, come da comida que fora feita para ele. E assim que ele acabou de comer, ele libera a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura consiste tanto em palavras, quanto em terras, quanto em animais, em gado, em deixar uma herança, o dobro da dos outros filhos para o filho primogênito. O filho primogênito carregava 2/3 de tudo que o pai possuía, a partir da bênção da primogenitura. Então ele recebe as bênçãos de seu irmão. E Jacó libera, e Esaú está no campo, Jacó está ali recebendo, Isaac ministrando sobre ele todas as bênçãos. E ele, tá certo, venci essa. Meu irmão não chega, está tudo certo. Daqui a pouco, quem foi que chegou em casa com a caça? Esaú chegou. Preparou a caça, temperou bem e entrou no aposento onde seu pai estava. Meu pai, cheguei cansado, pai. Que dificuldade eu tive para caçar hoje. Olha, os animais eu não conseguia pegar e deu muito trabalho, por isso a demora. Me desculpa, meu pai, mas está aqui a sua comida. Aí Isaac, não, tem alguma coisa errada. Eu já te abençoei. Já liberei a bênção sobre você? Não, pai, tem alguma coisa errada, porque só agora eu cheguei em casa. Aí Isaac, bem que eu percebia que a voz era de Jacó. Percebi a voz de Jacó, percebi que algo estava errado, mas não tem mais o que fazer. Pai, me abençoa. E a Bíblia diz que Esaú insistiu com o seu pai: me abençoe, me dá uma bênção. E ele disse: eu não posso te abençoar com a bênção da primogenitura, eu já abençoei seu irmão. E Esaú levanta dali, raivoso, aborrecido, chateado, e diz: eu vou matar ele, vou acabar com a vida dele, vou destruir ele. E Rebeca ouviu Esaú falando, corre até Jacó e diz: foge que seu irmão vai te matar. Você vai perder sua vida hoje.
E a Bíblia diz que Jacó pegou um cajado, pegou um alforje lá, colocou uma garrafinha de azeite dentro e partiu. Correu. Ele sai desesperado porque ele sabe que vai morrer. Ele sabe que fez o que não devia fazer. Ele sabe que buscou ajeitar aquilo que Deus havia falado. Ele tentou dar uma ajuda para Deus. Ele tentou participar daquilo que Deus havia falado. E Deus não havia pedido a participação dele, nem de sua mãe, nem de seu pai. E aqui eu preciso dizer a você que tudo que Deus falou a você, Ele depende dele mesmo para fazer na sua vida. Quando Deus te prometeu algo, Ele não estava contando com a sua ajuda. Ele estava contando apenas com a sua obediência à sua palavra. E o resto Ele vai fazer. Quando Deus te prometeu, Ele não estava contando que o tempo seria favorável, que haveria recursos em conta para Ele cumprir aquilo que te prometeu. Quando Deus te prometeu algo, Ele contava consigo mesmo, com sua soberania, com o seu poder e com a sua autoridade. Mas eles tentaram dar um jeito, fizeram bagunça. Então, nesse sábado de manhã, o ano ainda não terminou, falta uma semana e pouquinho, eu tenho essa palavra para o seu coração. Não tente ajudar Deus. Fica no lugar que Ele te colocou. Fica no lugar que Ele te plantou. Obedeça a palavra dEle e o mais Ele fará na sua vida. Somos nós, irmãos, que somos tomados pela ansiedade. Nós somos tomados pela ansiedade, pelo que tem que acontecer, está demorando a acontecer, quando é que vai acontecer. Mas neste sábado Deus me trouxe com uma palavra de conforto para o seu coração. Descansa no Deus que fez a promessa. Descansa no Deus que te fez a promessa. Ele sai, ele foge, ele corre. E a Bíblia diz que ele chega em um determinado lugar, e isso está lá no versículo de número 10, 11, 12. Ele chegou a um lugar onde decidiu passar a noite. Ele está fugindo, está correndo. Seu irmão pode ser que esteja vindo atrás dele, tenha colocado homens para persegui-lo. Ele está fugindo, ele está correndo. E a Bíblia diz que, cansado, Jacó decidiu deitar no deserto. Não tinha um travesseiro lá. Ele achou uma pedra e usou essa pedra como travesseiro. O deserto é muito frio durante a noite. O deserto é muito frio. Durante o dia, sensação térmica de 50, 55 graus ou até mais. E durante a noite, 0 grau. Muito frio. A região que ele estava, gelada demais. Quando desce por volta de 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, esse homem estaria perdido ali naquele deserto. Ele pegou uma pedra e usou ela como travesseiro, já que o sol é muito quente durante o dia. As pedras armazenam temperatura até alta madrugada. Então ele, pelo menos o meu rosto, minha cabeça, está posta em um lugar quentinho, talvez dê certo. E ele passa a noite ali. A Bíblia diz que, enquanto ele dorme, Deus decidiu visitar ele dormindo. Deus decidiu ir lá falar com ele. Ele está dormindo no meio do deserto, ninguém sabe onde ele está, porque no deserto as marcas não ficam, as pegadas não ficam, vento o tempo todo. Então a marca que estava na areia há 3 minutos já não estará mais, porque o vento vai remover as marcas, cobri-las com areia. E esse homem sabe que é muito difícil alguém encontrar ele no deserto, onde ele estava. Mas Deus encontrou ele onde ele se encontrava. Dá para existir um lugar que você consiga se esconder de Deus.
Você pode fugir, você pode correr, esconder dos seus parentes, esconder de alguém. Você pode mudar da região sudeste para o norte do Brasil, do centro-oeste para o sul. Você pode fazer o que você quiser, mas está para existir um lugar que você consiga se esconder de Deus. O salmista, quando ora no Salmo 139, diz: para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao mais alto dos céus, aí eu te encontro. Se eu colocar a minha cama lá no abismo, lá também tu estás. Se eu pegar as asas da alva e sumir na imensidão do universo, até ali tu me encontrarás. Aleluia! Está para existir um lugar que você consiga se esconder de Deus. Está para existir esse lugar. As pessoas ainda carregam essa falsa sensação de que é possível se esconder de Deus. Aí Deus foi lá, irmãos, abriu o céu, colocou uma escada lá na pedra, e os anjos do Senhor começaram a subir e descer. Coisa terrível. Os anjos sobem, os anjos descem, e Deus fala com ele. Isso é um sonho. Quando ele acorda assustado. Deus está aqui. E eu não fazia ideia disso. Deus está aqui. Estou fugindo dos meus pais, estou fugindo do meu irmão, talvez de uma caravana enviada por Esaú, e ninguém me encontrou. Mas o Deus de meus pais desceu aqui para falar comigo. O conteúdo da fala de Deus, olha o conteúdo da fala de Deus. O conteúdo da fala de Deus é: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e vim aqui dizer para você que todas as promessas que eu fiz a Abraão e a Isaac, eu estou transferindo para você. Olha o que Deus está falando. Todas as promessas que eu fiz ao seu avô, ao seu pai, eu estou transferindo para você. Esta terra que você está peregrinando hoje, eu vou dar à sua descendência, que será como o pó da terra. Deus falando para ele. Para onde você está indo, eu irei com você. Vou te abençoar, você não vai morrer lá, vou te trazer de volta para essa terra aqui e vou engrandecer o seu nome. Olha Deus falando com ele. Aleluia. Olha e observe o que eu estou vendo aqui nesse texto agora. Ele está fugindo do pai, de casa, do irmão, talvez dos funcionários de seu irmão. Ele está correndo de todo mundo. Irmã Esther, queridos irmãos, irmãs, você iria transferir umas promessas tão preciosas como estas aqui para alguém com essa condição? Ele engana, ele mente, ele rouba, ele vende, ele compra, ele dá pernada nos outros. Eu não teria nenhum projeto para Jacó. Para ser sincero para os irmãos, eu não teria nenhum projeto para ele. Eu tenho um projeto para alguém com essa condição aqui. Ele está fugindo porque enganou, porque mentiu, porque passou alguém para trás. E Deus foi lá dizendo: eu tenho um projeto na sua vida. Olha que Deus não mede as pessoas na minha medida. Olha que Deus não olha as pessoas pelos meus olhos. Olha isso. Olha que as pessoas que você diz, aquele não vale nada, aquele não é ninguém, são esses que Deus diz: eu tenho promessas para a sua vida. Nós, meus irmãos, olhamos para um Jacó igual este aqui, para pessoas que se parecem com ele, e a gente acaba dizendo: para mim não dá, não serve para o meu grupo, não serve para ser meu amigo. Mas Deus olha do céu e diz: farei de você uma grande nação, eu vou cumprir promessas na sua vida.
Aleluia! Eu quero que você olhe para mim, porque talvez você conheça um Jacó, alguém que tem um caráter duvidoso, alguém que tem algumas dificuldades relacionais, alguém que tem algumas dificuldades familiares, mas esse Jacó que você conhece faz parte do projeto de Deus. Se você puder, segure a mão de quem está do seu lado e diga para ele: não despreze o Jacó da sua história. Não despreze as pessoas que estão ao seu lado, mas ainda estão fracas, ainda têm dificuldades, ainda estão lidando com o interior, ainda estão tendo o caráter moldado. Não despreze estas pessoas, porque há bênçãos de Deus que vão passar por estas pessoas. Você precisa entender isso. Deus faz promessas para ele. E Deus diz: ó, eu vou ser com você, eu vou. Aí, ao acordar, ele vai ungir, jogar óleo lá e mudar o nome do lugar. Mas o texto continua que depois de acordado, ele vai falar com Deus de novo. Aí Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo. Se Deus for comigo é Yahvé Chamá. Yahvé Chamá é o Deus que está presente o tempo todo. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu estou fugindo. Eu estou em um ambiente terrível no deserto. Eu não sei o que será do amanhã. Não sei como vou ser recebido em Harã. Não sei como as coisas vão acontecer lá. Preciso ser escoltado por Deus. Yahvé Chamá, o Deus que escolta, que caminha junto, que ajuda, que facilita as coisas. Não é que parece-nos que ele está virando um crente agora? Ele está chamando Deus para caminhar com ele. Queridos irmãos, sabe por que você chegou até aqui no finalzinho desse ano? Porque Deus está caminhando com você. Ele tem sido Jeová Chamá para você. Ele está junto. Aleluia, aleluia. Jeová Chamá, ele está conosco independente das circunstâncias. Jeová Chamá está conosco o tempo todo, não é só no dia das festas. Ele não está conosco só no dia dos aplausos, no dia das comemorações. Yahvé Chamá está conosco, como diz o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Yahvé Chamá está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estou pregando para crentes que só chegaram aqui porque Deus está escoltando você e a sua casa. Eu estou falando para pessoas que já era para ter sido destruídas e não foram, porque o Senhor está guardando você e a sua casa. Quem recebe esta palavra, diga alguma coisa. Eu preciso da sua escolta. Eu estou sozinho, sem amparo, sem casa. Eu estou sem família, eu estou perdido no mundo. Eu só tenho o Senhor para andar comigo. Olha para mim. Existem momentos que nós vamos ter que passar por isso aqui, ó. Estar sozinho de tudo e de todos, para lembrar que existe um Deus no céu. Ele está sozinho, não tem mais ninguém com quem contar. O Senhor. Vou contar com Deus. Vou contar com meu Pai. Estou longe de casa, mas eu tenho um Pai celestial. Eu tenho alguém por mim. Essa é a primeira coisa que você deve guardar. Yahvé Chamá. Aí ele continua dizendo: se ele me guardar na viagem que faço, uma escolta, né, uma proteção, e me der pão, Jeová Jirê, o que provê, se ele me der comida, eu quero a escolta dele diariamente, que ele me livre das guerras, dos problemas, das adversidades. Mas como eu estou desamparado, eu preciso de um provedor. Seja o Senhor o meu provedor.
Olha o que ele diz: se o Senhor me der pão para comer e veste para vestir, ele não está considerando o fato de que possa ter uma casa que vai encontrar de fato o seu tio. Jacó está fazendo considerações sobre sua estrutura física, pessoal, e está dizendo para Deus: eu conto com o Senhor para me dar tudo isso. Olha para cá, Jacó não tem um plano B nessa viagem. Bom, eu vou atrás do meu tio. Se o meu tio não puder me ajudar, eu vou atrás de um amigo do meu tio. E se o amigo do meu tio não puder ajudar, eu vou atrás do amigo do meu tio. Alguém conhece a história do meu pai, da minha mãe, do meu avô? Alguém conhece alguma coisa? Não, não é isso que ele orou. Eu conto com o Senhor para me dar comida. Eu conto com o Senhor para me vestir. Olha para mim. Pegue o plano B hoje, jogue ele na lixeira. Esses dias pregando lá na congregação, eu disse para os irmãos que às vezes os milagres não acontecem mais hoje porque nós temos um plano B. A gente ora, mas se Deus não fizer, eu vou ligar para o pastor Fábio. Eu vou ligar para alguém se não acontecer. Se o milagre não acontecer, eu conheço o Lemuel, eu conheço mais algumas pessoas aí, influentes, e eu vou fazer contato com elas. Meus irmãos, aprendamos com Jacó. Eu quero que o Senhor me escolte. Quero que o Senhor me dê comida. Eu quero que o Senhor me dê roupa. Eu quero que o Senhor faça tudo o que eu precisar. Se o Senhor fizer, em outras palavras, ele está chamando Deus para uma sociedade com ele. Caminha comigo, me ajuda. Investe em mim, Deus, investe em mim, porque quando eu voltar, eu vou investir na sua casa. Oh, meu Deus do céu. Receba essa palavra. Não tem ninguém melhor para se compor uma sociedade senão o Deus da sua vida. Você deve chamar Ele para caminhar com você, para estar com você, para te guiar, para te proteger, para prover na sua vida. E se você fizer isso, Ele assumirá a rédea dessa história e o nome dele vai ser glorificado. Exclua o plano B. Então ele pede para ele ser Jeová Shammah, Jeová Jireh. E no versículo 21, ele diz: e eu em paz retornar à casa de meu pai, Jeová Shalom. Eu preciso voltar em paz. Então o Senhor é Jeová Shammah, porque o Senhor vai caminhar comigo, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me escoltar. O Senhor vai ser Jeová Jireh, porque o Senhor vai me dar comida, o Senhor vai me dar roupa. Mas do que adianta ter roupa, ter comida, ter sua escolta e o coração não está em paz? Eu preciso de paz para caminhar daqui para frente, Deus, porque minha vida até agora foi dar tombo nos outros, enganar as pessoas, tirar vantagem, e a consciência dele, ao que nos parece, olhando ao texto, ela aperta ele. Ao que nos parece, olhando ao texto, ele passa por alguns momentos de peso de consciência. Enganei muita gente, não podia ter feito. O que o texto nos transmite é esta ideia. Mas ele fala para Deus: eu quero que o Senhor seja Jeová Shalom para mim. Shalom é paz, não na ausência das guerras, é paz em meio às guerras. Então ele está dizendo: eu sei que daqui para frente as coisas podem piorar, mas se piorar não tem problema, o Senhor já trabalhou aqui dentro e já me deu paz para enfrentar os problemas. Receba essa palavra. Dizem que a ansiedade é o mal do século, dizem que depressão é o mal desse tempo, mas receba essa palavra: tem paz de Deus para o seu coração aqui nesta manhã. Tem paz do céu para o seu interior. E eu finalizo dentro do horário essa meditação. Ele termina dizendo: o Senhor será o meu Deus. Ele termina dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar, e me der comida, e me der veste, e me der paz, eu quero retornar para a casa do meu pai, e o Senhor será o meu Deus.
Essa expressão, o Senhor será o meu Deus, aqui é Yahvé Elohim no final desse versículo. Sabe o que ele está dizendo? Elohim é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. O que ele está dizendo é, pode ser que haja coisas que não existam, mas se Elohim estiver comigo, ele chama à existência até as coisas que não existem. Eu estou falando para você de um Deus autossuficiente, que pode todas as coisas. Não se turbe o vosso coração. Esse relacionamento, meus irmãos, que nós estamos construindo com Deus, existem momentos que parece que nós desconhecemos essas características, essas faces de Deus que a Bíblia apresenta. Nós nos desesperamos, estamos atribulados, o coração cheio de perguntas, mas nesta manhã eu termino dizendo para você, descansa no Senhor. Porque se alguma coisa não existe dentro da estrutura que você está, se for necessário, esse Deus chama à existência aquilo que não existe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós desde agora e para sempre. Todos digam amém.